Olá pessoal, eu vou compartilhar aí algumas informações, para estimular a reflexão. Perdão. Então, a reflexão ela é típica daquelas pessoas que buscam algo a mais, né? Vamos lá. Então, a Ayurveda, por exemplo, né, é uma ciência, né, que foi canalizada por determinados seres e nas quais a gente acrescenta a essa ciência com as nossas próprias experiências, ou seja, uma ciência aberta, tanto quanto a medicina chinesa. Alguém poderia perguntar, tá, mas qual o objetivo tanto da medicina chinesa quanto da Ayurveda? Deve ter objetivo maior, e tem. E o objetivo maior dessas duas ciências da vida, não é uma ciência criada pelo homem, né? É uma ciência da vida, surgida pela canalização e pela percepção das coisas também. O objetivo supremo é a autorrealização. Só que quando a gente se fala em autorrealização, aí a gente vai entrando em temas bastante complexos e bastante delicados. Por quê? Porque o indivíduo, ele precisa se realizar, melhor, ele se realiza na medida em que ele expressa o seu chamado. Né? E o seu chamado por lei divina tem relação com o seu biótipo. Ou seja, você imagina do quanto as pessoas vivem autofrustradas porque nem sequer sabe a respeito do seu próprio biótipo. Se é mais fogo, se é mais ar, se é mais terra, se é mais metal. Ou seja, ninguém vence o seu próprio biótipo. Impossível alguém ir contra o seu próprio biótipo e vencer. Isso não existe. Okay? Então, mais cedo ou mais tarde, as doenças virão. Esse nosso corpo físico ele tem prazo de validade. Então, essas ciências não tem como meta a pessoa viver 200, 300 anos. Até porque isso nem sequer mérito é perante essas ciências. Né? Mérito é você expressar o teu Dharma maior, que tem relação com o teu chamado. E esse chamado tem uma relação necessária com aspectos positivos? Não. Aí é que entra a complexidade. O indivíduo, aquele ser, recebeu um Dharma, um chamado de ser um ladrão nessa existência. E está tudo certo para o aprendizado daquela alma. Então veja que, por exemplo, quando acontece alguma desgraça na vida de alguém, quando vem uma doença muito grave, isso não é contra a pessoa, isso é para estimular o cumprimento do Dharma. Ou no mínimo para alinhar mais a pessoa de acordo com o seu Dharma. Então essa história de que temos livre-arbítrio é uma coisa completamente relativa, porque se você não pode nem sequer fugir das expressões máximas, mais fortes do próprio biótipo, então já começa por aí a ausência de livre-arbítrio. Então nós temos um livre-arbítrio absolutamente condicionado ao nosso Dharma, ao nosso biótipo, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode. Então está tudo dentro de uma matemática perfeita. Então ninguém consegue fugir dessa matemática e gerar problemas na vida. Entende? Isso não existe. Mesmo que alguém faça uma coisa extremamente drástica, isso não interfere no movimento da vida. Entende? Porque nada mais poderoso do que o movimento da vida. Né? Então todo o nosso movimento é refém desse movimento maior da vida. Então sabedoria nada mais é do que você ir se harmonizando eternamente, né, com esse fluxo pré-existente, que é o fluxo da vida. Então você vai tendo uma relação única, absolutamente particular, você como essência. Entende? Enfim, é um tema bastante complexo, tá? E muito pertinente, haja vista o quadro de depressão e um quadro de um monte de coisa triste e desagradável no mundo está aumentando, muito embora o conhecimento esteja
acessível como nunca esteve antes. Então isso nos mostra de que o conhecimento não basta. Entende? Tem que ser um conhecimento concernente, em harmonia com a tua necessidade, senão não adianta nada. Citando um sábio, né? Não me lembro o nome dele. Tantas belas coisas, nas quais eu não necessito. Então tem vídeo para todo quanto é lado, e vários temas. Nossa, que coisa bacana, né? Protocolo para isso, protocolo para aquilo, protocolo de sucesso, protocolo de saúde. Não funciona, porque você é único. E cada dia contém as suas necessidades particulares também. Cada fase da vida. Entende? Então, para alguns é interessante ganhar mais saúde. Para outros, para esse despertar em outros aspectos, talvez seja mais interessante perder saúde. Para alguns seja mais interessante comprar uma casa nova. Para outros seja mais interessante não ter onde morar. Entende? É essa a complexidade, esse mistério. Entretanto, independente dessas condições externas, todo esse conhecimento do Ayurveda e medicina chinesa e tantos outros, né, visam a você poder ter mais condições de experimentar essa autorrealização, que nem sequer é nossa, né? É proporcionada pela vida como resposta aos nossos movimentos. Então nós não podemos gerar autorrealização, não podemos gerar amor, não podemos gerar alegria, não podemos gerar tristeza, não podemos gerar nada disso, porque tudo isso são frequências pertencentes à vida. Então cabe a nós fazermos movimentos, né, para que esses sentires possam circular pela nossa consciência. Então nada mais drástico do que nos afastarmos da nossa própria consciência. E isso, diga-se de passagem, é muito estimulado nos dias de hoje. Perdemos o contato com a natureza, perdemos a relação com a natureza, estamos cada vez mais frios, cada vez mais insensíveis. E evidentemente que isso causa uma depressão. Os nossos relacionamentos estão absolutamente instáveis e isso deprime. Você está caminhando na rua, um homem olha para você, você não sabe o que existe por detrás daquele olhar. E isso deprime. Entende? Então há uma desconfiança generalizada no ar. E isso deprime. Beleza, galera? Então, compartilhando aí algumas reflexões, algumas filosofias. Lembra, eu particularmente não conheço nada superior à Ayurveda e medicina chinesa para te auxiliar no teu autoconhecimento. Já a começar pelo teu biótipo. Autoconhecimento começa pelo biótipo. Começa por aí, é a base, né? Se você é mais fogo, mais ar, mais água, mais terra e assim vai. Já começa por aí. Lembrando sempre, ninguém vence o próprio biótipo, né? Ou você cede a isso, ou não se realiza. Simples assim. Beleza? Gratidão, se você acha útil o conteúdo, né? Quiser compartilhar, enfim, ou pelo menos se inscrever no canal, ou se quiser entrar em contato comigo, aí eu faço consultas online também. Lembrando, tenho mais de 30 anos de área, em torno dos 35 anos de área já. Gratidão e até mais.